Olá, pessoal, bem-vindos. Estamos nos preparando para a live com o Charles sobre gestão, né? Modelos de gestão para pequenas e médias empresas. Aguardando o Charles conectar conosco. Olá, bem-vindos. Logo começamos. Então, o papo hoje vai ser sobre modelos de negócio para pequenas e médias empresas. Vamos aguardar o Charles conectando, só mais um pouquinho, por favor. Olá, olá, bem-vindos. Olá, bem-vindos. Estamos nos preparando para a live com o Charles. Uma galera já comigo aqui. Olá, pessoal, bem-vindos. Só estou aguardando o nosso convidado chegar na conexão aqui para a gente conversar, para a gente começar o papo. Olá. Olá, tem uma galera aqui com a gente já. Curso de fotografia, Daniel Teixeira. Up Sales Group. Bacana. Mais um minutinho para a conexão. Eu acredito que o Charles deve ter tido algum problema de conexão. Deixa eu tentar chamar ele aqui. Olá, pessoal. Mais um minutinho, por favor. Eu vou introduzindo aqui enquanto a gente aguarda a conexão, né? A gente escolheu com carinho um tema para conversar hoje com o público da Lead Lovers, né? E nós pensamos em modelos de gestão para micro e pequenas empresas. O Charles, que é o nosso convidado, ele tem uma bagagem bacana para compartilhar com vocês. Ele é consultor, né? Trabalha bastante tempo, trabalha com vários modelos de negócios e diferentes potes de empresa. E nós escolhemos o tema pensando em contribuir com a profissionalização dos nossos clientes, né? Então eu queria aproveitar esse momento enquanto a gente aguarda para entender quem está comigo. Escreve aí quem é infoprodutor, quem é agência, quem é afiliado, para eu entender o nosso público. Olá. Quem tem de agência aqui comigo hoje? Agência, o Vinícius. Bacana, Vinícius, obrigada. Temos infoprodutores afiliado, Daniel Teixeira. Temos infoprodutores também. Olá, Roberto entrando. Quem mais? Agência, afiliado, Michael Douglas. Ok, assistente virtual, boa noite.
mais um pouquinho para o meu convidado chegar aqui. E a gente já começa a conversa. Agência, a Cláudia. Produtor, temos produtor, né? Existe. Deixa eu só chamar a pessoa aqui. Existem outras empresas de cursos, outras áreas interagindo aqui com a gente hoje, além de agências, infoprodutores e afiliados. O pessoal da Lead Lovers também me acompanhando, meus colegas. Ok, vamos lá, Wesley. Além de infoprodutores, afiliados e agências, tem mais alguém, algum outro tipo de empresa acompanhando a live? Ok. Agora sim, o Charles está acessando aqui com a gente. Estou aguardando a conexão. Epa! Olá! Boa Uma noite. galera já aqui te esperando. Ô, Boa noite. louco. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Charles, enquanto eu aguardava a tua conexão aqui, eu fui conversando com o pessoal para entender o nosso público. E a gente Show. está aqui com o pessoal de agência, os nossos infoprodutores, tem o pessoal de afiliados também, Tá bom. escola de cursos, produtor, enfim, a gente está com um público muito público da Lead Lovers mesmo, como a gente esperava, né? Então vamos Show. lá, deixa eu me apresentar. Eu sou a Vai. Elaine, sou responsável pela área de sucesso do cliente da Lead Lovers, né? Hoje o papo é com o Charles. Conheci o Charles na Lead Lovers, num projeto de consultoria, onde a gente fez alguns trabalhos juntos e conectou de uma maneira muito bacana, né? Eu gosto muito do perfil do Charles, sou muito fã do conhecimento e já comentei dele em alguns momentos aí pelas redes sociais. As pessoas que me acompanham já ouviram falar do seu nome, tá, Charles? Sabe que a gente se conhece. Isso, já estão devidamente apresentados. Mas apresente-se, por favor, conta um pouquinho da tua bagagem, conta um Claro. pouquinho de você aí para esse pessoal. Boa noite, galera. Na verdade, eu venho trabalhando com consultoria estratégica já fazem mais de 10 anos, então a velha piada, não vou entregar minha idade. Mas esse papo de digital, o papo de digital tem sido um papo recorrente dentro da minha carreira e dentro do meu percurso. E de pouquinho eu fui percebendo que aquilo que era marketing e as minhas competências básicas, na verdade, estavam muito conectadas em questão de gestão, né? Então, se a gente quer ter sucesso efetivamente nas vendas, se a gente quer ter sucesso na comunicação e no impacto das marcas, na verdade, isso tem que estar muito conectado com algumas variáveis de gestão e, de fato, isso está diretamente relacionado à proposta de valor, à cultura corporativa. Então, de pouquinho, aquilo que, na verdade, era eu tinha uma vocação provavelmente para marketing, na verdade, eu fui percebendo o quanto isso tem um elo direto com uma série de outras dimensões de gestão. E eu acho que se a gente está aqui hoje à noite justamente para falar com o pessoal que, evidentemente, não tem um porte de estruturas corporativas, a mensagem que justamente eu queria trazer hoje era uma mensagem de que, cara, mesmo pequeno, tem uma série de pequenas ferramentas que a gente pode trazer para o dia a dia e que vão fazer diferença, né? Então, eu acho que para terminar talvez a minha apresentação claramente eu sou um cara que vem do digital, eu venho trabalhando com transformação digital e experiência do cliente há vários anos. E aí o como fazer isso é justamente onde entram todas essas questões de gestão que a gente está para falar aqui hoje à noite. Bacana. Foi bem modesto dessa apresentação, né? O Charles é consultor em várias empresas, é consultor independente também. Tem uma bagagem enorme aí para compartilhar com a gente.
Ok, e nós escolhemos o tema com carinho, né, Charles? Um Ou tema sem que dúvida. fizesse. Que a gente preparou o tema também com carinho, um tema que fizesse sentido para os Exato, nossos microempresários, né, e para as pequenas e médias empresas. E a exato. ideia é realmente trazer esse tema de gestão de uma forma descomplicada, né, dar uma desmistificada nisso tudo, Me puxa a e orelha se eu sair desse eixo. farei isso, né? E contar como é que a gente aplica em pequenas estruturas boas práticas de gestão. Então Exato. vamos lá, vamos começar Vamos. pelo que você entende, né? O que minimamente a gente tem que cuidar quando a gente fala de modelos de gestão. Claro. Na verdade, assim, eu queria abrir, na verdade, fazendo. Eu tenho dois avisos que eu queria fazer para esse nosso papo de hoje. Primeiro que, com certeza, vai ter que manter isso no âmbito... A gente vai ter que fazer desse papo um papo muito prático. Então, se tiverem dúvidas, se tiverem qualquer tipo de... se tiverem dúvidas ou se quiserem que a gente entre no detalhe de determinados assuntos, fiquem à vontade para colocar perguntas que, evidentemente, a gente corrige o tiro se eu for rápido demais ou se, de repente, o papo ficar muito técnico. O grande lance sobre gestão, e principalmente na aplicação para os pequenos, eu entendo que a gente tem que. Eu entendo que a primeira coisa é que a gente tem que se despir desse medo de que gestão é coisa para a empresa grande. A gente falou, eu falei isso um pouquinho anteriormente, mas a gente costuma ter medo dessas coisas, né? O tal do planejamento estratégico, plano de Sim. metas. Como é que eu faço para um modelo estruturado de comunicação e blá blá blá. Eu sou agile no DNA, tá? Então tudo que eu sou muito mais favorável a um processo eu sou muito mais favorável a um processo desburocratizado do que efetivamente essas preocupações de olhar muito para frente. Eu acredito muito na questão dos ciclos curtos. Então, eu acho que esse mindset de empreendedor pequeno é o mindset do qual eu realmente estou muito preocupado em não fugir hoje à noite. Então, vamos ver se a gente acerta aí essa história. Não, vamos ser assim. A outra coisa que eu queria utilizar de introdução, que me parece ser importante, infelizmente, o formato de live é um formato em que a gente vai ter que dar uma puta numa receita de bolo. E a gente vai falar de 1 milhão de coisas. Então, eu acho que tudo que a gente for falar hoje à noite, ele tem que ser encarado como um conjunto de ferramentas. E esse conjunto de ferramentas, eu gostaria que as pessoas que ouvissem, talvez tomara que tomem nota, tomara que a gente acerte a recomendação, mas eu pretendo fazer duas coisas. Primeiro, a gente vai falar sobre prática, sobre como se aplica e para que serve. A Certo. profundidade do que como se calcula e etc., eventualmente, gente, o Google é definitivamente mais eficaz do que eu. Então, assim, a gente vai entrar em conceitos um pouquinho mais complicados, tem referência a Google para tudo quanto é lado. Eu acho que, em compensação, como se usa e o benefício que a gente vai tirar disso é muito mais importante. Mas, principalmente, não é sobre utilizar tudo que a gente vai falar aqui hoje. Na verdade, a gente entender o que tem de conjunto de ferramenta disponível. Essa é a minha maior pretensão com o nosso papo de hoje, é dar uma lista de ferramentas disponíveis e que aí as pessoas escolham e utilizem isso naquilo que tem maior dor. Eu acho que assim tem que, na verdade, entender onde é que hoje eu tenho a minha principal deficiência e utilizar a ferramenta que de fato vai resolver pontualmente aquilo. Se depois, no final das contas, com a empresa crescendo, utilizar tudo que a gente falar aqui hoje, eu acharia lindo, eu ficaria muito orgulhoso. Mas, cara, não é a vocação do nosso papo de hoje à noite. O papo de hoje à noite tomara que a gente consiga despertar uns toques na cuca. Olha, isso aqui faz muito sentido para mim. Se usar uma das coisas que a gente de tudo que a gente tem para conversar hoje, eu já vou me considerar feliz. Então, o recado é direto e reto, né, Charles? Vamos ser práticos, né? Tentar trazer coisas que as pessoas consigam aplicar, que elas Com escolham certeza. entre o que a gente está falando e consigam aplicar, né? Eu acho Com que é isso. certeza. A gente está com uma participação especial aí, né? Não sei como que é o nome da ave que está cantando junto com a gente. Cara, é uma calopsita que, na verdade, eu adoraria passar na panela, porque, assim, todos os meus clientes conhecem o Fala relato isso da não. calopsita. Então, eu só estou esperando. O problema é que eu pedi para a galera não passar da porta do corredor ali, então eu não vou ter sequer suporte
para ir amarrar o diabo do pássaro, mas ok. Se Não, ficar alto vamos demais, lá. eu vou pedir 30 segundos para ir colocar um cobertor em cima da gaiola, tá? Vamos nessa. É, é, Por onde começa? Né? Comecei a minha pequena empresa. Como é que eu olho para essa questão de gestão, de planejamento? Como é que eu começo tudo isso, Charles? não importando o tamanho da empresa, eu costumo sempre começar pelo mesmo começo. A gente costuma, eu acho que todo mundo deve ter visto, fazendo visitas a empresas, ou até mesmo ouvido falar, não tem o tal do missão, visão, valor? Legal. O que é Sim, sobre esse missão, visão, valor que eu pessoalmente detesto? Na verdade, é sobre tentar delimitar para aonde a gente quer chegar com isso e qual é a nossa vocação. As práticas modernas de gestão, elas apontam muito, na verdade vocês devem ter ouvido falar muito por aí, no tal do propósito. Qual é o propósito da empresa? Tem uma certa romantização em torno do propósito e virou buzzword de mercado. Por isso que eu prefiro a expressão proposta de valor. Eu acho que, independentemente da nossa vocação ao romantismo, proposta de valor ele acaba sendo um conceito mais objetivo. Portanto, assim, o que a gente pretende entregar? O que está na nossa entrega que de fato faz diferença na vida desses nossos consumidores, parceiros, o que quer que seja? Eu que acho dor eu que resolvo, né? com certeza. Então, eu acho que proposta de valor, ele costuma carregar um elemento muito forte que durante muito tempo foi chamado de diferencial, né? Então, o diferencial do negócio, o diferencial do produto. Eu acho que isso ganhou uma outra dimensão. Por isso que propósito, ele vem um pouco como uma espécie de uma camada acima dessa história de proposta de valor, porque ele está conectado com questões talvez mais holísticas, talvez até mais pessoais dos sócios, né? Eu acredito em sustentabilidade, eu tenho uma forte pegada social, a gente tem que fazer a diferença com os nossos funcionários. Ok, legal. A minha proposta de valor é justamente trabalhar, por exemplo, com capitalismo consciente, com uma visão de mercado sustentável. Então, a proposta de valor é realmente a formulação de o que eu entrego o que eu entrego que me torna único, mas principalmente que é muito mais forte do que um simples produto. Então, quando a gente, o importante é determinar o eixo da onde a gente quer chegar. E na grande maioria das vezes, uma vez que a gente sabe onde a gente quer chegar, eu quero ser uma empresa que não só resolve tal problema com tal produto, como inclusive, cara, juro que eu vou matar esse bicho. Também o eu não entrego só um CRM, né? Eu acho que a grande piada recorrente isto aqui não é só um restaurante, é uma experiência. Cara, eu acho que é esse o raciocínio, apesar da piada, né? Eu acho que a questão, infelizmente, o mercado banaliza determinadas palavras, mas o caminho é esse. Quando a gente. Algumas coisas viram modinhas, né? Alguns termos viram Tá? modinhas e aí dá uma distorcida. E Mas faz todo sentido, né? por trás dos modismos tem metodologias de verdade, né? Eu acho que uma das metodologias para determinar que poderia ser usada para determinar qual é a proposta de valor é justamente um tal de Golden Circle, que é o círculo dourado, né? Esse círculo dourado justamente ele pressupõe que ele tem um formato parecido com o formato de cebola. Ele tem duas camadas por cima de um eixo central e justamente ele coloca no centro o why, o porquê a gente faz as coisas. E aí que Então entra justamente comece pelo porquê, né? o porquê a gente faz as coisas precisa estar no centro. O como a gente faz, ele está em volta, porque aí esse porquê a gente envelopa. Ele tem formato de produto, tem formato de serviço, tem formato de consultoria, tem formato de um Raico Parta. E em volta está o what, que é efetivamente a nossa oferta concreta, né? Então, Uhum. no centro está lá o tal do propósito, que é aquilo que nos move, aquilo que como empreendedor individual faz a gente levantar da cama, que justifica os nossos esforços, que de fato vai, inclusive, nortear
que vai inclusive nortear e engajar os nossos times depois quando o time crescer, e se for o caso, né? Porque às vezes tem empresa que tem vocação de ser individual e que continue assim, e tudo bem, né? Mas eu acho que a gente fazer esse autoexame de saber para que a gente serve e aonde que a gente quer chegar é definitivamente o ponto de partida. Porque a partir daí a gente vai montar... Fala. Só concordei. Porque a partir daí a gente justamente vai montar um plano para isso acontecer. O plano para isso acontecer, no mercado, quem teve contato com empresas grandes deve ter ouvido falar no tal do BSC, Balance Scorecard. Já ouviu falar em BSC, dona Elaine? Sim. BSC é legal ou é chato? É complexo, né? As pessoas não alcançam o entendimento dele, né? Ele tem quatro dimensões. Ele tem a dimensão financeira, cliente, mercado, processo e aprendizado, só para começar. E aí depois a gente determina objetivos para cada uma das quatro dimensões, depois a gente define indicadores. Gente, é um trabalho interminável. E é por isso que as pessoas têm medo de planejamento. Mas algumas pessoas inteligentes criaram um treco chamado OKRs. E aí a coisa fica bacana. Essas OKRs, na verdade, elas meio que ficaram muito conhecidas por conta da aplicação do Google. Google foram, eu acho que provavelmente os primeiros caras a utilizarem. E, na verdade, essas OKRs, o que são? Elas herdam um pouquinho daquilo que é prática ágil. Eu preciso ter ciclos rápidos, eu preciso entender claramente aonde que eu quero chegar e como é que eu vou medir como é que eu vou medir esse objetivo no qual eu quero chegar. Então, é O de objetivos e KR de Key Results, de resultados-chave. Então, certo. a grosso modo, é uma metodologia que preconiza que se tenha mais ou menos 3 objetivos, não é nada muito... Como todo pensamento ágil, ele é relativamente flexível. São basicamente 3 objetivos. Para cada um desses objetivos, basicamente, usualmente, uns 3 ou 4 resultados-chave. Para quê? Para simplesmente balizar um plano de trabalho. Então, como é que eu faço para chegar e ser uma grande empresa que, de fato, valoriza o cliente, que, de fato, isso, aquilo, que, de fato, comercialmente consegue atingir os seus objetivos? Maravilha, Renatão. Bem-vindo. Eu acho que o grande lance é, de fato, você começar a entender que para os próximos 3 meses, você toma a decisão do que é prioridade. Minha prioridade é venda, minha prioridade é marketing, minha prioridade pode ser construção de um produto, dependendo do estágio em que a gente se encontra. Ele pode ser preocupações de atendimento, eu acho que você lembra um pouco desse assunto. Ele pode ser um foco de negócio, a gente vai falar de indicadores mais tarde. Ele pode ser churn, eu acho que é um assunto que mais ou menos a gente ouviu falar. Eu acho que, então, ele pode ter foco em qualquer uma das dimensões de negócio, e ele tem por objetivo a gente fazer um exercício de, ok, então nestes próximos 3 meses, onde é que eu vou investir os meus esforços? Então, se eu tenho uma visão de propósito clara e que eu construo os meus objetivos em ciclos curtos para os próximos 3 meses, e aí depois eu vou emendando, eu acho que você começa a ter uma visão de o que eu preciso executar. E eu acho que definitivamente esse é o ponto de partida para qualquer modelo de gestão. É saber aonde a gente quer chegar. Me parece, eu vou te interromper um pouquinho, e me parece que é aqui que a gente conecta com um pequeno negócio, né? Exato. Enquanto a gente está falando de planejamentos mais tradicionais, complexos, longos, até chatos de fazer, o pequeno empreendedor, aliás, mais ninguém tem tempo de fazer isso, pensar a longo prazo, né? Mas quando a gente está pensando qual é o meu propósito de valor, o que eu vou entregar, eu deixo isso muito claro e defino metas de tiro curto, né? O que eu vou fazer nos próximos 3 meses e eu acompanho isso de uma maneira muito mais frequente, isso é muito mais real, muito mais factível, né? E eu imagino que todo empreendedor consegue fazer. Aliás, a gente na vida pessoal, a gente define metas também e consegue fazer dessa forma, né? Certeza. Então, eu acho que é justo esse o gancho da gente estar falando com o nosso pessoal aqui.
Inclusive, galera, se vocês tiverem dúvidas, aproveitem, e se vocês concordam ou não concordam, ou nunca ouviram falar de OKRs, vão se manifestando aí, que a gente vai adequando também essa conversa com o interesse de vocês, ok? Com certeza. Desculpa, Charles. Pode seguir. Imagina. Então eu entendo que minimamente a gente definir um pouco objetivos a serem atingidos, eu acho que contribui para a gente dar uma acelerada nas nossas entregas, né? Eu acho que ter objetivos claros, inclusive, contribui para a gente fazer uma gestão mais objetiva e eficiente do nosso tempo, que eu acho que gestão do tempo para o pequeno definitivamente é um tema que é ultra relevante. Gestão do tempo e gestão do tempo e gestão dos recursos. Porque na medida que eu tenho objetivos claros, depois a alocação dos meus investimentos, eu também vou fazer de maneira coerente com aquilo que eu me fixei como objetivo. Então, eu acho que definitivamente isso é o ponto de partida. Muriel, que o diga, que também participou com a gente desse tipo de definição. Então, eu acho essa é um pouco da lição de casa. É uma lição de casa um pouco, definitivamente, que é menos divertida, menos objetiva, menos ligada àquilo que a gente faz todo dia. Mas, tirando um final de semana, indo tomar um café, isso aconteceu inclusive comigo. Um dia eu precisava fazer um exercício desse, eu simplesmente saí mais cedo num sábado, eu fui para a padoca, fui lá tomar meu café da manhã com papel e caneta e eu saí de lá com algumas coisas já traçadas e desenhadas. Não é para ser um processo sofrido. E OKRs em particular, na sua aplicação, eu acho que a gente não precisa ser muito exigente consigo mesmo. Eu acho que tem que tentar aplicar, vai rodar uma primeira vez, vai ajustar, vai errar, no próximo ciclo vai melhorar. Isso é um processo de aprendizado, então não precisa ser muito autocrítico com o processo. É mais importante o exercício para a gente determinar mentalmente os nossos focos do que efetivamente uma questão muito presa metodologicamente, tá certo? Exatamente. E nesse momento, vale papel de pão, né? Vale planilha. É o exercício intelectual, né? É o exercício de se definir o que se quer que vale. E não necessariamente um conhecimento muito mais aprofundado ou nada muito complexo em relação a isso, né? Exatamente. Charles, ok, né? Defini minhas metas, e aí? Como é que eu sei que eu estou evoluindo ou não? Acho que a gente conecta aí na questão do data-driven, que tanto se ouve falar e que nada mais é do que indicadores, né? Mais uma palavra complicada para denominar também um assunto que assusta, que é indicadores, né? Nossa, eu vou ter que medir. Cara, esse medir, na verdade, eu sei que eu vou chover no molhado, aquela famosa frase, né? Não se gere o que não se mede. Legal. Então, eu acho que o objetivo desse nosso papo, eu acho que se tem gente aqui conectada, é justamente porque elas estão preocupadas em encontrar caminhos para vencer determinadas barreiras e desafios, né? Então, gestão de fato serve para isso. É por isso que a gente definiu os OKRs. É porque a gente definiu uma barra, né? A gente quer ir além pelo menos daquilo. Os KRs, eles costumam ser declarações em português de metas muito claras. Não necessariamente são indicadores. Indicador é outra coisa. Indicador na verdade, como de fato determinados itens do nosso negócio se comportam. Eu trouxe aqui dois grandes grupos de indicadores que eu queria compartilhar com todo mundo. Que, na verdade, um grupo é um grupo que está muito voltado, na verdade, para a nossa vida com o cliente, então, digamos, da nossa empresa para fora, da nossa atividade para fora. E um outro conjunto de indicadores que é muito da empresa para dentro, que são realmente muito mais de gestão ou de administração, né? Que não deixam de ser importantes, mas é meio que a cozinha e o outro é a vitrine da loja, né? Tem algumas coisas que eu acho que são importantes de acompanhar. É uma sopa de letrinha essa história. De novo, vale a velha máxima de vamos passar por alguns, utilizem aqueles que são úteis para vocês, tá? Mas são vários. O primeiro deles é o tal do CAC, que é custo de aquisição de cliente. Por que ele é importante? Porque ele racionaliza os nossos esforços de marketing. Porque ele dá uma ideia de quanto que a gente está gastando para trazer cada um daqueles nossos consumidorzinhos, daqueles nossos usuários para dentro do nosso negócio.
Então, eu imagino que aqui deve ter gente que trabalha com negócios com recorrência e gente que trabalha com negócios, digamos, mais de venda e de venda pontual. Quando forem indicadores ou conceitos mais de um ou mais de outro, eu vou avisando. Tá? CAC é meio que para todo mundo. O custo de aquisição de cliente é basicamente tudo que eu gasto com marketing, então pode ser verba de mídia, pode ser aquele Google Ads, pode ser aquele impulsionamento de post, pode ser, eventualmente, algum material impresso que eu faço para entregar, sabe-se lá onde, e também todo o custo da minha estrutura. Então, se eu uso uma ferramenta, isso entra dentro do jogo, tá? Não sei o que lá. E eu faço um cálculo de um versus o outro. Então, eu tenho uma relação em que eu tenho todos os meus custos somados, eu tenho a quantidade de vendas que eu realizei, e é aí que eu faço um versus o outro, justamente para saber aquele fulano que veio, quanto que ele me custou. É importante... Eu acho que dá para a gente adequar aqui um pouco a linguagem, Charles, assim, quando a gente fala de aquisição de cliente, claro que o lead depois vai ser um cliente, mas quando a gente fala com esse pessoal do marketing digital, a gente está falando de custo de aquisição de lead, né? Quanto eu invisto para trazer esse cara, colocar no funil, converter e tudo mais, né? Exatamente. Essa é a grande derivação, né? Quando eu não tenho uma estrutura de marketing muito grande... Ô, Fernando, quando a gente tem uma estrutura de marketing não muito grande, aí de fato a gente está olhando só para lead, mas aí é porque também não se justifica na conta, né? Na verdade não tem valor para inserir porque não tem um time de marketing, não tem eventualmente um CRM, um CRM muito estruturado por trás, etc. E tal. Então o primeiro deles é CAC. O segundo deles é um cara que tem um nome, tem muito nome em inglês, né? Lifetime Value, é o LTV. Esse LTV, na verdade, nada mais é do que o valor que o cliente traz para essa empresa ao longo do tempo. Então, quanto mais tempo na base, mais esse LTV é alto. E quanto mais dinheiro esse cliente aporta, mais valor ele tem na base. Geralmente a gente costuma olhar para cliente um pouco para quanto ele gasta com a gente, né? E monta aquelas curvas ABC. Os caras que gastam mais são os tais dos clientes Platinum. Os caras que gastam menos são os clientes Gold. E assim por diante, que é um pouco da métrica, inclusive, dos nossos cartões de crédito. Então, o LTV, ele olha tanto isso em termos de valor, quanto em termos de quanto essa pessoa está na base. E aí, eu acho que o bacana é perceber que existem indicadores que, quando a gente cruza CAC com LTV, a gente, na verdade, tem um bruta de um resultado. Porque a gente começa a perceber o quanto o custo que eu tenho para trazer este cara está casado com, de fato, o dinheiro e o valor que ele traz para o meu negócio. E startups têm a referência de que a gente precisa ter uma relação de 1:3 entre um e outro, como equilíbrio ideal para justamente um negócio saudável e um negócio que traciona. Então, olhando para indicadores e olhando para benchmark de mercado e uma referência que nem essa, a gente, na verdade, passa a poder olhar para o nosso negócio e tentar entender se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Eu acho que vira uma régua, né? Para saber se a gente está indo bem ou se a gente está indo mal. Então, isso tudo eu acho que faz sentido a gente casar. Isso tudo eu acho que faz sentido a gente casar, por exemplo, com satisfação do cliente. Satisfação do cliente, eu acho que tem que ser uma métrica importante, mais qualitativa da história, né? Se a gente olha para a CAC, se a gente olha para a LTV por um lado, eles são muito numéricos, quando a gente olha para satisfação, de fato a gente começa a perceber o quanto esse conjunto de clientes está satisfeito ou não com o que a gente está oferecendo e com o que a gente está fazendo. A métrica usual para medir satisfação é o tal do NPS, Net Promoter Score. Que pode ser uma métrica de vaidade, né? Ou pode ser uma ferramenta super útil dentro da empresa, né? Com certeza. Métrica de vaidade, só para explicar, né? Quando a gente se preocupa só com o score e faz comparações com outras empresas de mercado, e uma baita de uma ferramenta de melhoria e para gerar o PDCA dentro das empresas, né? O ciclo de melhoria contínua, quando a gente olha para aquilo que o cliente está falando de fato, né? O que ele está contando em relação ao teu produto quando você fala do NPS, né?
tô frisando aqui porque talvez NPS não seja um termo tão comum entre os nossos infoprodutores, as agências, os afiliados, mas todo mundo já respondeu de 0 a 10 quanto você indica meu produto para um amigo ou um familiar, né? É Então isso isso aí. é o NPS. É isso aí. E aí eu acho que valem todas as perguntas qualitativas que estão vinculadas a visões metodológicas mais simples, tipo o CSAT, né, que na verdade é Customer Satisfaction, que nada mais são do que perguntas abertas de como que a coisa tá, de como que o cara está se sentindo com relação a determinados temas de relacionamento, né? Então, eu acho que a gente tem CAC, a gente tem LTV, a gente tem satisfação do cliente. Eu acho que o último com relação a cliente que valeria olhar é justamente o churn. O churn ou recuperação, no caso de varejo, são justamente as métricas de quanto cliente nós estamos perdendo, né? Churn é a diferença entre quanto entra e quanto sai. No caso de varejo, isso é válido justamente para modelos de negócio recorrentes. No caso de varejo, quando é venda, a gente fala mais em recuperação. E isso está ligado a uma siglinha que é RFV. Essência, frequência e volume de vendas. Então, na verdade, quando a gente olha para varejo, a gente precisa olhar há quanto tempo alguém já não compra de novo com a gente, né? Normalmente, cada negócio ele tem um ciclo e ele tem uma frequência de compra média. Quando você tem um conjunto de clientes que estão muito acima desse tempo médio para uma recompra, esses clientes são os clientes que precisam receber uma atenção específica, porque talvez eles não tenham se satisfeitos com a última experiência, não tenham gostado do produto, eles não perceberam o valor daquilo que está se oferecendo. Em compensação, teoricamente, quem tem uma frequência maior, uma recência maior ou um volume maior, teoricamente deveria se trabalhar de outra maneira. Esses são os caras satisfeitos. Provavelmente a nossa vaca leiteira, na qual a gente deveria se concentrar, porque são esses caras que trazem o maior volume de dinheiro para dentro do negócio e, por consequência, esse grupo precisa ser cuidado. Então, do ponto de vista No fundo, a gente está falando dos clientes que voltam, né? Quantas vezes o cliente volta a comprar o meu produto e qual é o volume que esse cara gira no meu negócio, né? Quanto ele compra desse meu produto. Então, a siglinha que pode soar estranha é simplesmente entender quantas vezes o teu cliente vai voltar. O Exatamente. Giovanni Charão está perguntando aqui se vale para afiliado que começou do zero. Vale para qualquer tipo de empreendedor. Essa conversa vale para, né, para o microempreendedor, para a pessoa física que está começando a se estruturar e procurando Exato. uma renda extra. E aí, o público da Lead Lovers é muito isso, né? A gente tem muita gente que é pessoa física, que vê uma possibilidade no marketing digital Super. e que depois de possibilidade vira, entende uma viabilidade de negócio e vai crescendo. E é claro que a gente tem também uma galera que manda muito bem e que já tem negócios bem mais estruturados, né? E eu queria aproveitar o respiro do Charles, que ele não respira, para perguntar para o pessoal se o papo está fazendo sentido. Manda uns coraçõezinhos aí para a gente entender se está valendo a pena, se está fazendo sentido para vocês. Tudo bom, Charles? Imagina. Uma das coisas talvez que a gente possa dizer com relação a indicadores que, na verdade, assim, eles não precisam ser implantados e medidos um tempo todo, mas talvez eles possam servir para um processo de investigação. Obrigado pelos corações. Muitos coraçõezinhos, legal. Maravilha. Eu acho que eles podem servir como um processo de investigação. Quando você tem uma suspeita, alguma coisa está indo errado. Eu estou investindo dinheiro, eu estou fazendo investimento em marketing, eu estou fazendo comunicação. Eu tenho um modelo comercial que eu já testei, já provei que funciona. Mas, cara, eu não estou conseguindo o resultado que eu quero. Estes pequenos indicadores, eles permitem começar a tangibilizar aquilo que está acontecendo na tua estratégia, e aí estratégia no sentido simples da coisa, de novo, sem querer complicar. Mas o que está acontecendo do jeito que eu estou atuando, e começo a trazer respostas de onde é que eu posso mudar, eu posso fazer mudanças ou calibrar o meu modelo de atuação para que eu ganhe maior produtividade no tempo e no esforço que eu invisto nas minhas ações. Então, por exemplo, você pode descobrir, calculando o CAC, que, na verdade, não está sobrando dinheiro em caixa porque você está colocando muito dinheiro em marketing.
Você pode perceber, fazendo um estudo de LTV, que você tem determinados clientes que gastam pouco todo mês com você, mas que estão gastando há tanto tempo que estes caras são os caras fiéis que compõem o universo de clientes que você tem que cuidar, porque isto é o que paga os teus custos e que garante que todo esforço comercial adicional que você faça vai compor a tua margem e vai fazer você ganhar dinheiro. Então, na verdade, toda essa questão de indicadores e essa questão de gestão de indicadores, ela não precisa ser um estorvo. Utilize a ferramenta pontualmente, se necessário, só para checar se você está fazendo uma coisa direito. Só para checar se você está gerindo a tua base de clientes corretamente. Só para checar se aquela galera de churn e recuperação é uma galera que, na verdade, você não estava prestando atenção, mas tem muita gente que está saindo. O conceito de churn ele é divertido, porque como ele é para negócios recorrentes, ele é justamente uma visão que calcula quem entra versus quem sai. Na verdade, você pode estar numa situação em que todos os seus exercícios de marketing e comerciais, na verdade, estão sendo ineficientes porque você está perdendo tanto cliente quanto o tanto que entra. Então, eu acho que são visões, são análises que mesmo que feitas sem regularidade, sem frequência, quando você está querendo investigar se tem um problema, e aí todos os conceitos de análise de causa raiz, justamente você vai realmente na fonte da dor, na fonte do problema. Uhum. Em vez de tratar sintoma, que aparentemente você não vende o suficiente, não são as vendas que são insuficientes. É que, na verdade, você está perdendo muito cliente, o cliente que compra contigo compra uma vez só, em vez de voltar no mês seguinte. Então, esse é um pouco do recado da questão de cliente, é tentar entender quem entra, quem sai, se o meu marketing está sendo eficiente e como é que é composto esse meu universo de cliente. Depois tem um conjunto da tal da retaguarda e da tal da cozinha. Da tal da retaguarda e da tal da cozinha, eu vou passar por alguns temas. Eu acho que eles são muito mais para a gente entender para que eles servem e o que a gente observa ao olhar para esses números, do que, de novo, efetivamente entrar numa métrica matemática, tá? Até porque, onde que eu quero chegar nisso com vocês? Toda essa questão de indicadores, mais de back-office, mais de cozinha, vocês provavelmente vão encontrar nesses tais ERPs, que são esses softwarezinhos de gestão, e tem software de tudo quanto é cor, de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é preço, vocês vão encontrar a solução para gerar esses relatórios automaticamente. Então, tem alguns conceitos básicos quando a gente tem uma empresa pequena que eu acho que não podem escapar, e eu tenho uma colinha aqui para me ajudar. O primeiro dele é a gente dominar os nossos custos. Então, assim como para finanças pessoais, a gente precisa entender o que a gente gasta e com o quê. Isso precisa estar muito bem estruturado. Porque, em cima disso, a gente precisa ter uma visão do que é fluxo de caixa. Cara, fluxo de caixa assusta, né? Inclusive, tem produto específico no banco para a gente para fazer financiamento desse fluxo de caixa. O que é esse fluxo de caixa? Eu tenho esse custo, essas despesas, não tenho? Então, eu preciso entender quanto que eu tenho no caixa que, de fato, garante eu suprir todas essas despesas. A hora que eu tenho um descompasso entre as minhas entradas e as minhas saídas, é aí justamente que começam os problemas de fluxo de caixa. Então, simplesmente, assim como o churn, que ele monta uma conta corrente de cliente, o fluxo de caixa, ele justamente avalia o fluxo de dinheiro que entra e que sai dentro do caixa, para a gente não ficar, de repente, zerado, tendo que fazer um investimento específico. Imagina você errar a mão nesse teu fluxo de caixa, isso quer dizer que amanhã você não vai ter aqueles R$100, R$200, R$300 para fazer investimento no impulsionamento do teu post, que é justamente o que você estava contando para efetivar as suas vendas. Então, é aquela história, né? Dinheiro traz dinheiro, administrando de maneira sadia essa história, a gente garante poder fazer os nossos OKRs valer, né? E eu acho que a última métrica que eu acho que deveria olhar é, de fato, para lucro bruto, a tal da margem, né? Então, tudo isso é muito parecido. Quando a gente está falando em margem, a gente está falando naquele dinheiro que sobra. Dinheiro que sobra, eu vou gastar já que está ali, eu vou gastar. Não. Margem é aquele dinheiro que você tem que deixar e no final do ano você pensa em fazer uma redistribuição. Porque é constituição de caixa para aqueles imprevistos. Olha a situação que a gente está hoje.
onde está todo mundo dentro de casa, onde tem determinados negócios que perderam completamente, Era completamente mercado. exatamente, era exatamente isso que eu ia falar. Nesse momento, né, quem não tem um respiro financeiro, né, um colchão financeiro, chame do que quiser, está mais complicado. Então, essa gestão. E é uma aula, né? Esse momento que o Charles está falando é uma aula, é uma gestão financeira que pode assustar, mas ela é muito importante para a gente passar por esse momento, né? Quantos empresários estão agora desesperados procurando alternativas e até, né, já rompantes demitindo pessoas porque não têm um respiro financeiro. Perfeito. Então, E a margem, margem ou lucro bruto é justamente aquilo que sobra da nossa estrutura de custos, inclusive contando com as nossas retiradas como empreendedor individual ou como PME, inclusive as nossas retiradas e de fato o nosso faturamento, né? Então esse tanto em empresas grandes, nas tais das SAs, né? Nas tais das empresas listadas em bolsas, é aquilo que depois vai ser redistribuído com os sócios. No nosso caso, quando a gente é pequenininho, é aquele que tem que constituir um colchão para a gente fazer duas coisas. Ou investimento, ou de fato para a gente passar bem por períodos de calmaria. Porque agora nós estamos em crise, ok, é outra situação. Mas períodos de calmaria, eles acontecem normalmente. Né? Qualquer gráfico de recessão, qualquer gráfico de acompanhamento de recessões históricas, vocês podem perceber, nos últimos 50 anos, eles têm todos uma frequência de 10 anos. E caem tudo em número redondo. Então, estamos em 2020. Teve a de 2010, teve a de 2000, Então, a gente precisa se preparar e ter colchão, de fato, para resistir para essa coisa. Então, margem é importante e é sadio, né? Ter margem zero é um perigo. Então, cuidem da margem de vocês. É isso que constitui caixa e que depois viabiliza fazer investimentos. Então, eu quero agora ir para um aluguel mais caro. Ok, legal. Eu tenho caixa para fazer isso? Tenho, e eu tenho caixa para 6 meses desse aluguel. Legal. A decisão é tomada com muito mais segurança. Então, perfeito. eu acho que a gente tem que cuidar. Eu acho que se tem duas coisas essenciais para um pequeno empreendedor é olhar se ele está sendo eficiente na sua abordagem a mercado, portanto, cliente, e olhar minimamente para 3, 4 indicadores dentro de casa para ter certeza que a administração do negócio dele está sendo feita de maneira minimamente aceitável e que ele não tá, na verdade, tendo a falta ilusão que ele está fazendo muito dinheiro, mas, na verdade, ele faz retiradas monstruosas, mas ele está cumprindo completamente a margem da empresa dele. Então, assim, benchmarks a gogo na web, tá? Utilizem o que vocês... utilizem as empresas que vocês tenham de referência. Feeling vale muito. Margem geralmente em torno de 10, 20% ok. Abaixo de 5% é muito, muito, muito baixo, tá? Perigoso, né? Empresas grandes que trabalham com margem baixa são empresas consideradas comoditizadas e empresas que precisam trabalhar com uma larguíssima escala. É o caso, por exemplo, de contact center, tá? Call center, eles têm milhões de funcionários, um faturamento monstruoso, mas o dinheiro que realmente sobra para o acionista é 5% do resultado final. É um risco absurdo. Se qualquer ação trabalhista que eles tomam, na verdade, corrói essa margem, prejudica todo o resultado da empresa. Então, é só para ter Os grandes sempre dão bons exemplos, né? A gente tem que aprender com eles e a gente fazer diferente. Então, esse é um pouco o assunto que fecha indicadores. Tá. Bom, bem, a gente definiu, então, um propósito bem claro, né? Que valor eu entrego, para que eu existo. Fez uma espécie de planejamento, né? Definir quais são os meus objetivos, a curto prazo, como é que eu vou chegar lá. Escolhi quais são os indicadores que fazem sentido para o meu negócio, e a gente já entendeu aqui na fala do Charles que a gente não está falando de um monte de indicador complicado, está falando de poucos, mas que fazem sentido para acompanhar a saúde do negócio, né? E a longevidade do negócio também. E aí, Charles, como é que coloca tudo isso em pé? O que a gente usa de ferramenta? O que a gente faz? Como é que faz para colocar tudo isso funcionar? A gente já começou a mencionar software, né? Quando a gente falou em indicadores, eu acho que se a gente percorreu todo esse caminho, a gente tem que encontrar agora as coisas que facilitam a nossa vida. Eu acho que tem duas grandes coisas que a gente precisa facilitar. Eu acho que a gente precisa facilitar os nossos processos, portanto, como é que a gente viabiliza tudo isso que a gente se propôs a fazer? Atingir nossos objetivos
executar nossas tarefas de dia a dia e num cenário ideal... Ô, Didi! E num Muitos cenário coraçõezinhos aí, hein? E num cenário ideal que a gente também acompanhe os nossos indicadores. Do ponto de vista de indicadores, de fato a gente procurar para cliente utilizar CRMs, eles costumam ter uma série de relatórios prontos. No caso da nossa retaguarda aí de administração do nosso negócio, que a gente utiliza um ERP, e aí, de novo, tem coisa de tudo quanto é jeito, de tudo quanto é preço. Eu não sei se faz sentido, se vocês quiserem, mandem aí uma confirmação, eu posso dar alguns nomes se for do interesse de vocês. Mas eu acho que utilizando essas duas pedras de software, isso costuma dar relatórios, e por isso que é bom utilizar software, porque a gente, de certa forma, já otimiza o nosso tempo e nosso esforço, deixa a máquina fazendo um cálculo e uma parte do processo que a gente cumpriria na mão, no Excel e todo aquele sofrimento, que é o que a gente precisa eliminar do modelo de gestão. Então, CRM e ERP estando falado, eu acho que o que a gente tem que buscar é como é que eu faço para executar as minhas atividades. Executar as minhas atividades, eu acho que uma das ferramentas que a gente poderia utilizar são justamente as recomendações do Agile, né? E aí, em Agile, a gente tem um monte de... a gente tem alguns caminhos. Talvez vocês tenham ouvido falar de Scrum, talvez vocês tenham ouvido falar de Lean Startup. Tudo isso tem um monte de documentação, de livros sobre os assuntos. Na verdade, são modelos de gestão de atividades ou gestão de projetos que tem um monte de ferramenta lá dentro. Tanto que eles não gostam nem de ser chamados de metodologias. O fato é que em Scrum tem um treco chamado Kanban. Kanban é interessante e o modelo do Scrum eu acho que ele é fácil de aplicar, justamente porque ele pressupõe que a gente tenha ciclos rápidos que eles chamam de sprint. Assim como para o OKR a gente tem aqueles ciclos de 3 meses, Agile são ciclos de 1 semana, 10 dias no máximo, em que a gente vai definir, assim como para o OKRs, objetivos para aquela sprint, e a gente vai tentar cumprir com aquelas atividades entendendo que a gente dá conta disso. E a gente não está falando só do mundo de software e do mundo de startup, né? A gente está falando de qualquer tipo de atividade usando Kanban, né? Total. A gente pode usar em qualquer coisa, a gente pode usar em gestão, a gente pode usar em marketing, pode usar em sales, pode usar em qualquer uma das atividades. E eu acho que, pelo menos, o que esse Kanban preconiza é que você tem um conjunto de atividades, então você começa a semana dizendo, eu vou fazer tudo isso aqui ao longo desse ciclo. E aí, conforme você vai fazendo, você vai deslocando isso para colunas. É um modelo super visual, que você pode colocar na parede, e aí você tem uma noção de o quanto você conseguiu, batendo o olho, evoluir ao longo dos dias que já decorreram desse período que você escolheu. Cara, vamos combinar um jogo? É que, assim, empresa individual, fazer isso num prazo de 1 semana é muito mais fácil de gerir, né? Então, eu acho que minimamente fazer isso evoluir, isso permite ter uma ideia e controlar melhor as nossas atividades. E, inclusive, começar a perceber que talvez ele não consiga entregar tanto quanto a gente imaginava que conseguia. Eu acho que isso permite fazer até um ajuste de OKRs, fazer um ajuste de aonde a gente quer chegar e principalmente em que tempo, né? Deixa eu dar uma dica para o pessoal que está acompanhando aí. Modelo de Kanban, a gente tem bastante no Google, né? Inclusive, vocês vão encontrar muita gente explicando como preencher o Kanban. E ele é muito útil, né? E pode ser feito de volta, do papel de pão. Tem uma ferramenta super conhecida de Kanban, que é o tal do Trello. Provavelmente muita gente deve ter ouvido falar. O Trello, ele é um Kanban, só que online, com a vantagem de você poder ser, inclusive, colaborativo. É esse tipo de prática. Tem até os quadros que você compra pronto e que tem todo o modelo e tudo mais. Eu já vi algumas pessoas que eu conheço, que são empreendedores individuais, que tiram muito proveito da ferramenta, tá? Certeza. E aí eu acho que, se por um lado a gente tem Scrum, que tem esse Kanban que pode ajudar a gente, eu acho que tem, agora voltando para software, tem um monte de outras ferramentas que podem ajudar a gente. Sem qualquer tipo de preocupação com Jabá, a ferramenta, robôs, né, costumam automatizar processos, e a Lead Lovers é uma grande representante, eu acho que, dessa família de software. O fato de você ter uma ferramenta que trabalha para você, fazendo distribuição de todas as suas regras de marketing, de atendimento, isso muda a vida de um empreendedor, principalmente quando ele é individual. E existem um monte de outras ferramentinhas
está se falando muito em RPA, né? Esses assistentes pessoais. Então, são caras que conseguem fazer pequenas atividades, consolidar determinados... Eles consolidam, por exemplo, diversas planilhas de Excel para poder gerar um número e, eventualmente, um indicador. Ok, mas eles são meio sofisticados para usar. E tem um monte de ferramentinhas simples que fazem integração de coisas que estão online. Eu não sei se a turma ouviu falar em Zapier. Zapier é um cara que justamente integra e-mail com CRM, com o quê? E permite fazer pequenos combinados para que a informação de um vá parar no outro. Ele integra, por exemplo, o Trello. Então, quando você recebe um e-mail com determinado título ou determinada palavra, ele automaticamente cria uma tarefa dentro do Trello e passa a fazer parte do teu backlog para, a partir daí, você administrar. Tem um outro cara que chama IFTTT. Então, apesar de ser uma siglinha meio escrota, na verdade, eu acho que ele quer dizer qualquer coisa do tipo assim, eu integro tudo com tudo, eu gero fluxo de tudo com tudo. Então, é uma sigla de uma frasezinha em inglês, né? Era uma brincadeira no começo, mas é uma startup que está indo muito bem, obrigado. Eles justamente permitem automatizar coisas. Então, se você monta um processo e você determina gatilho. Se acontecer isso, então faça aquilo, aí depois monta... Então, ele é uma espécie de... No mundo corporativo, a gente chama isso de administrador de processos, né? Nesse caso, ele é uma ferramenta simples de uso. Inclusive, ele tem um plano, se não me engano, gratuito, com um número limitado de uso lá. Então, tudo isso que eu estou citando são coisas que são baratas, tá? Mas assim como a gente faria num CRM, numa gestão de réguas do Lead Lovers, eu acho que é a construção de um processo. Agora faça isso, depois faz aquilo, se acontecer isso... Então, isso... O que eu tô Opa, o que eu estou entendendo da tua fala, Charles, é que a gente precisa CRM para fazer gestão do cliente, né? Eu entender quem é o meu cliente, Sim. eu ter ali a minha lista de contatos, eu entender quando foi a última vez que eu falei com esse cara. Eu preciso de alguma coisa que me ajude no meu controle financeiro, porque eu vou, né, precisar olhar para aqueles indicadores financeiros. Exato. E quando a gente fala alguma coisa, a gente está falando desde a planilha até alguns softwares menores, né, mas que tem essa vocação de ERP. E a gente está falando de automação também, que é para não ter que fazer tudo no braço, né? Então, se na minha jornada de uso do meu produto, de relacionamento com o cliente, eu consigo fazer máquinas trabalharem por mim, colocar algum tipo de inteligência e integrar essas coisas todas, então eu ganho em produtividade, eu ganho em eficiência e tudo mais, né? Só fazendo um entendimento da tua fala toda aí. Um apanhado geral. Não, mas eu acho que é isso mesmo. Como é que a gente... a minha preocupação era como é que gestão pode trabalhar a favor de todo esse exército de empreendedores individuais ou de estruturas pequenas? Eu acho que é justamente a gente gastando nosso tempo em olhar aquilo que realmente vai nos fazer ganhar produtividade. Empreendedor individual tem um tremendo desafio pela frente. Ele é sozinho. Gestão do tempo é o seu principal desafio. Se eu consigo deixar a máquina trabalhar para mim, para eu me concentrar nos meus indicadores e aí perceber que tem um grupo de clientes que me traz mais dinheiro, se eu trouxer esse mesmo grupo com essas mesmas características, eu vou ter um volume de vendas muito maior, a gente já ganhou. E a gente sabe como fazer isso, porque a gente falou em CRM, eu posso olhar para LTV, eu posso olhar para CAC, certo? Depois eu vou no meu Facebook e eu crio uma campanha e eu peço um like daquele grupo. E aí, automaticamente, a própria ferramenta vai me dizer, cara, estes são os caras que você tem que impactar. E aí, quando você vai investir aquela tua verba de marketing, você vai perceber que, para este grupo específico de like, ou aquele teu CAC que você mediu antes, na verdade, ele reduziu. E aí, quando você reduz, ou você traz mais venda, ou você gasta menos dinheiro, te sobra mais dinheiro para fazer uma outra campanha. Que quando você avaliar de novo o teu LTV e descobrir um outro grupinho de clientes que tem sensibilidade a um argumento específico. Então, um gostava do produto A, o outro gosta do produto B, você vai fazer a mesma jogada. E você vai trazendo esse teu CAC, esse teu LTV, esse teu churn, tudo para baixo, tudo para baixo, tudo para baixo, e é aí que você ganha um jogo. É a hora que você consegue fazer mais ou menos. Estamos estourando o tempo, Charles. Certeza. Perfeito. Mas eu acho que a gente conseguiu cobrir Foi um papo muito bacana, né?
Conseguiu dar um overview bem bacana em como usar essas ferramentas de gestão todas. Não, Você tem sem 10 dúvida. segundos para dar tchau para a galera. Tchau, galera.